Bom, muito boa tarde a todos. Pelos vistos sou eu que vou abrir esta cerimónia. Eu estou aqui simplesmente como advogado, como colega, não como bastonário, e estou aqui justamente para testemunhar publicamente o meu apoio à candidatura da doutora Helena Fraga, a bastonária da Ordem dos Advogados Portugueses. Provavelmente para muita gente a minha decisão revestirá algo de insólito, porque formalmente, mais ou menos com as aparências, os bastonários ou alguns bastonários têm propalado, em alturas como estas, um distanciamento ou uma neutralidade que na realidade nunca existiu na Ordem dos Advogados. Desde apoios empenhadíssimos, como foi o caso do Dr. José Miguel Júdice em relação à candidatura do Dr. João Correia, e que englobava a maioria dos membros do seu Conselho Geral, até outras candidaturas depois, posteriores e sobretudo anteriores. Não me lembro de nenhum bastonário ter sido efetivamente neutro na questão do seu sucessor. E, portanto, eu, em vez de fingir uma neutralidade que não existe, optei por assumir com coerência, porque na verdade se trata de uma atitude de coerência, para apoiar a candidatura da doutora Helena Fraga, porque ela é uma candidatura que nasce da atual direção da Ordem. A doutora Helena Fraga esteve desde a primeira hora com a candidatura que eu protagonizei a bastonário. A doutora Helena Fraga foi membro do Conselho Geral, foi vogal do Conselho Geral de 2008 a 2010 e é a primeira vice-presidente da Ordem dos Advogados do Conselho Geral neste mandato. Portanto, se eu ficasse neutral, era um sinal claro de que não a apoiava. E eu apoio-a porque ela é, na realidade, a melhor solução entre já vastíssimo leque de candidatos a bastonário. Já vão em 5, mas parece que também há mais um sexto, e há a hipótese de aparecer ainda um sétimo aqui em Lisboa. Há mais 2 candidatos aqui em Lisboa. Portanto, se eu ficasse neutral, mesmo que fingidamente, isso iria ser interpretado como não apoiar, e isso eu não quero, porque na verdade eu apoio a doutora Helena Fraga. Apoio não pela pessoa em si, que apesar de ser simpática é uma pessoa. Apoio, como sempre fiz na vida, pelo seu programa, pelas suas ideias, que em boa parte são também aquelas a que eu dei corpo nos últimos 6 anos. E, portanto, negar-me-ia a mim próprio se ficasse quieto numa altura em que devemos agir, em que a consciência me impele a agir, em que as circunstâncias me convidam a intervir. E aqui estou a fazê-lo. Não como bastonário, repito, como bastonário atuarei como sempre atuei, com isenção, com independência, com respeito pelo cargo, mas como advogado mantenho, obviamente, a titularidade de todos os meus direitos e deveres, e nessa medida apoio a doutora Helena Fraga. Apoio-a, em primeiro lugar, porque ela é, de todos aqueles que já apareceram, seguramente a melhor, não só pelas suas próprias qualidades pessoais, não só pelas suas próprias qualidades de caráter, de empenhamento, de dedicação, de capacidade de trabalho, de inteligência, de lealdade, mas também pela qualidade das pessoas que ela já mobilizou para o seu projeto, que já integram o seu projeto, quer naqueles que integrarão o Conselho Geral, quer naqueles que se candidatarão aos órgãos, aos conselhos distritais e a outros órgãos. A lista da doutora Helena Fraga é, sobretudo, uma lista, e a sua candidatura é, sobretudo, uma candidatura dos advogados, da advocacia portuguesa, contra determinados setores que tendem a instrumentalizar a advocacia e, sobretudo, a instrumentalizar a própria Ordem dos Advogados em benefício de interesses sectoriais, em benefício de interesses particulares, de interesses, quase diria, egoístas de alguns setores da advocacia portuguesa. A advocacia hoje não é homogénea em todo o país, em Portugal. A grande maioria dos advogados são, como nós, advogados que por conta própria, advogados profissionais independentes, advogados que vão para os tribunais com a toga numa mão e com a pasta na outra, lutar com lealdade
perante um juiz e contra um colega da parte contrária, lutar por uma decisão favorável aos interesses que patrocina, com lealdade. Não são enguias que se movem na escuridão e nas penumbras de alguns gabinetes do poder para conseguir leis favoráveis aos seus clientes, ou a alguns dos seus clientes. Esta é a principal distinção entre as duas advocacias em Portugal. É a advocacia que a doutora Helena representa e a advocacia que alguns candidatos representam, embora vestindo naturalmente a pele de cordeiro, vindo com um discurso docicado, de licor-doce, de liquicente mesmo, em alguns aspectos, e não esconde que, de facto, querem instrumentalizar a ordem, instrumentalizar a representação da advocacia em benefício dos seus interesses pessoais. A tarefa da doutora Helena Fraga é uma tarefa árdua, é uma tarefa difícil, mas eu conheço-a bem. Ela, apesar de não ter o corpanzil que eu tenho, apesar de não ter, vai ser mais difícil. A mim não me dobraram, mas a ela, se o tentarem fazer, vão ter ainda mais dificuldade, porque ela é de facto de uma dureza e de uma combatividade que até a mim me surpreendeu em alguns momentos difíceis que vivemos nesta casa. E quero também dizer que a doutora Helena Fraga representa aquilo que de melhor possui o projeto que eu encarnei nos últimos 5 anos e meio à frente da Ordem dos Advogados. Ela representa realmente o melhor. Ela é uma advogada que não está vinculada, não está sujeita, não está prisioneira dos interesses difusos que muitas vezes se movem aqui na grande capital de Lisboa em torno da advocacia. O empenho dela é com os advogados e com as advogadas portuguesas. O empenho dela, e seja o mais distinto advogado de Lisboa, seja ou de Lisboa ou do Porto ou de outro ponto do país, seja o mais humilde advogado desta casa, que pertence à Ordem. Para ela, como para mim, são todos advogados e todos merecem o mesmo respeito, todos merecem ser tratados da mesma maneira perante na Ordem dos Advogados e perante o bastonário da Ordem dos Advogados. A doutora Helena Fraga, se for eleita, como tenho a certeza que vai ser, ela vai ser a representante de todos os advogados e de todas as advogadas deste país e não só de alguns setores a quem, obviamente, nos momentos atuais, a Ordem dos Advogados cairia como mel no pão para alguns interesses bem específicos e bem egoístas. Com ela, na Ordem dos Advogados, não me compete a mim, obviamente, explanar ou especificar as dimensões mais relevantes do seu programa, mas tenho que dizer que esta é aquela dimensão pela qual eu sempre me bati, que é eleito bastonário, todos os advogados inscritos nesta casa, seja dos mais ricos aos mais pobres, dos mais notáveis aos mais anónimos, todos eles terão esta casa aberta e terão acesso à bastonária como tiveram ao bastonário Marinho Pinto. E isto, para mim, é uma garantia de que esta casa vai continuar a ser dos advogados, vai continuar a ser da advocacia, vai continuar a funcionar em benefício da justiça, em benefício da cidadania, em benefício dos advogados que formalmente represento. Por isso, estou aqui com a doutora Helena Fraga e estarei nos combates mais decisivos que ela irá travar nos próximos meses. Estou certo que irá vencer e cá estaremos depois para celebrar essa vitória.